Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na parte da tarde. Que Deus venha te abençoar grandemente neste domingo e que Deus venha responder às suas orações, que Deus venha, através da sua misericórdia, nos abençoar nos momentos mais difíceis da nossa vida, tá bom? Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Adão. A minha esposa chama-se irmã Lourdinha, ela está aqui ao nosso lado. E à meia-noite nós também temos a oração da meia-noite. E muitas coisas Deus já fez, continua fazendo. E não vai parar por aqui, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. E nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco e seus discípulos, e o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, se aproximando-se, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhe: por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Como nós acabamos de ler esse versículo, que ele fala que os seus discípulos, Jesus, entraram em um barco de mar afora, e Jesus, cansado, porque vivia evangelizando, vivia restaurando vida, expulsando demônio, curando leproso. Então Jesus entrou com seus discípulos naquele barco e de repente Jesus foi e começou a dormir. E Jesus era homem como nós. Ele veio como nós somos aqui. Só que ele era espírito, que não tinha pecado sobre ele. Mas a carne pedia descanso, a carne pedia repouso. Então Jesus estava dormindo e os seus discípulos, no meio daquela caminhada, no meio daquele mar, começou a se levantar um vento forte, uma tempestade muito grande, a palavra de Deus diz, fala, muito grande. E de repente os seus discípulos eles se assustaram, eles tiveram medo, que ele chega até a falar: Senhor, socorre-nos, que nós vamos perecer, quer dizer, vamos morrer. E Jesus naquela mesma hora, ele se desperta, se levanta, e ele vai e diz: por que temeis, homem de pouca fé? Aí Jesus dá ordem, o mar se acalma e todo mundo fica procurando uns para outros, dizendo: quem é este homem que até o mar lhe obedece? Irmão, isso é muito forte para nós, que se nós for refletir sobre as nossas vidas, no dia a dia, as situações que vêm contra a nossa vida, contra a nossa família, tem hora que a gente se assustamos, tem hora que nós temos medo, tem hora que nós gritamos, pedimos socorro. Pela altura dos problemas, que os discípulos se assustaram, disseram até que ia perecer, que ia morrer, porque era muito forte o vento. E muitas das vezes os ventos em nossas vidas, ele não vem devagar. Ele não vem com calma, ele vem furioso, tentando destruir a sua vida, tentando destruir o seu casamento, tentando destruir a sua paz, a sua felicidade, procurando destruir tudo aquilo que muitas das vezes você lutou, você correu atrás para conseguir. Talvez você já lutou tanto pelo seu casamento continua sendo abençoado, mas de repente se levanta algo tentando destruir o seu casamento. De repente, no meio da sua casa, no meio da sua família, se levantam os vícios da bebida, das drogas. E você vê que tudo muda.
porque se levantou um vício no meio da sua família. E a palavra de Deus diz que todos que estavam no barco gritaram, pedindo socorro. E a palavra de Deus diz que Deus se levanta e fala para eles, homens de pouca fé. Na nossa vida não é diferente. Os problemas vêm, os ventos vêm, mas nós temos que ter fé. Porque por mais que nós vencemos uma batalha, por mais que nós vencemos uma luta, amanhã já vai aparecer outra. Desde que quando nós nascemos, que é uma batalha atrás uma da outra. Aquele que tem fé consegue vencer. Consegue superar as barreiras, consegue superar o vento contrário. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ter fé. Que ele diz o quê? Se nós tivermos fé tamanho de um grão de mostarda, tudo aquilo que nós falamos vai se cumprir. Os discípulos parecia que tudo ia se acabar. Mas Jesus se levanta, tranquilo, e manda que o mar se acalme. E todos eles ficam sem entender quem é este homem que até o mar lhe obedece, os ventos lhe obedecem. Esse homem é Jesus. Assim como Jesus estava ali naquele barco e acalmou a tempestade, Jesus hoje está na sua vida. Através da palavra de Deus, se você tomar posse, usando a sua fé, o que você está passando não vai ser por toda a vida. Não vai ser para a eternidade, não. O que você está passando na hora que você tomar posse da palavra de Deus, usando a sua fé, você vai ver que a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus diz que os seus discípulos chamam ele homem de pouca fé. Quer dizer o quê? Se vocês tivessem fé, não precisaria me chamar. Não precisaria. Porque eu tenho dado autoridade para vocês. A palavra diz para pisar escorpiões, serpentes. Mas muitas das vezes nós deixamos de usar a nossa fé para pedir oração a um pastor, para pedir oração a outras pessoas. A pessoa ora, a pessoa... Mas você também tem que usar a sua fé. Você tem que correr atrás. Porque você é pessoas como nós. A diferença é que uns usam a fé e outros não usam. Mas o que você está passando hoje aí, se você usar a sua fé, esse mal vai sair, ele vai bater em retirada. Ele não pode permanecer na sua casa, ele não pode permanecer no seu trabalho, ele não pode permanecer no seu casamento, não. Porque é Deus que está nos dando ordem. Tenha fé, tenha de bom ânimo, que ele venceu, nós vamos vencer também. Tá bom? Então aquela tempestade veio para destruir o barco. Mas no meio do barco estava o dono da vida. Aquele que tem nos dado autoridade para superar a dificuldade. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nesse momento nós vamos passar um vídeo para você sobre as pessoas que buscam a Deus na África. No meio dos destroços. Eles não deixaram de adorar a Deus. O vento forte veio e destruíram as suas casas, arrancaram o telhado, destruíram a igreja. Mas não foi o vento forte que impediu daquele povo de Deus, povo da África, pessoas humildes, pessoas simples, mas um povo que são os verdadeiros adoradores. Eles são as pessoas que eles estão vivendo hoje. Amanhã a Deus pertence. Eles não são pessoas ansiosas que estão preocupados em deixar a obra, em deixar Deus para correr atrás dos seus objetivos, não. O vento passou nessa cidade, saiu arrancando tudo, destruiu casa, derrubou tudo. A igreja. Mas nem modice eles deixaram de adorar. Quando você assistir esse vídeo, você vai ver o agir de Deus na vida daquelas pessoas, pessoas humildes, pessoas sofridas, pessoas que passam fome. Eles pegaram os bancos da igreja e colocaram no meio do templo. E parecia que não tinha acontecido nada. Povo alegre, povo feliz, dançando, marchando, batendo palma e glorificando a Deus. Isso é um exemplo para a gente. Eu estava falando para minha esposa há pouco instante.
A gente vai para a igreja, nós temos carro, temos moto. Chegar lá é no ar-condicionado, é nos bancos, é ventilador, é água gelada. E muitas das vezes nós ainda não queremos ir porque está cansado. Irmão, isso não existe. Isso é porque a gente muitas das vezes só pensamos em nós, mas se a gente olhar para esse povo da África, que são verdadeiros adoradores, nós não temos motivo de reclamar em nada. Esses pessoal da África são pessoas que passam fome, passam sede, passam necessidade, não tem roupa. As pessoas adorando a Deus no tempo quente, no chão, descalço. Mas parece que não está acontecendo nada difícil para eles. Os objetivos deles é adorar a Deus. Você pode até fazer uma pergunta, mas irmão Odon, esse povo adorando a Deus ainda vive nessa vida de sofrimento? Irmão, a palavra de Deus diz que a nossa coroa, a nossa vitória não é aqui na terra. A nossa vitória é no céu, a nossa coroa está no céu. Porque tudo isso que eles estão fazendo, eles vão receber a recompensa. Porque são os verdadeiros adoradores, eles não estão ali nada em vão, estão ali descalço, roupa suja, roupa rasgada, passando fome, doente. Suas casas foram destruídas pelo vento forte para mais de 100 quilômetros. Mas parece que para eles não foi nada. Sabe por quê? Porque o objetivo daquele povo de Deus é adorar o Deus verdadeiro. E Deus honra essas pessoas. Porque o que nós fazemos aqui, Deus está vendo. Ou de bom ou de ruim, nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós plantamos aqui na terra. Mas nossa recompensa vem do Senhor Jesus, tá bom? Assista esse vídeo e nós estaremos hoje à meia-noite orando por você e falando da palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Assista esse vídeo e depois você faça o seu comentário. Fique na paz do Senhor Jesus e até a meia-noite, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, dia 24 de março, a Igreja Presbiteriana Renovada. Estamos aqui junto com o missionário, como está vendo lá no fundo, passando o culto no ar livre. E sempre nós temos que louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Embora que a nossa casa caiu, mas Deus, Ele sempre merece ser louvado. Estamos aqui para louvar a nosso Deus. Como está vendo aqui o coro das mães apresentando para despedir com o nosso missionário Cláudio aqui na África.